Na verdade, é um conceito novo, né, naquilo que diz respeito a um novo modelo de negócio, um modelo de negócio que tem por objetivo resolver algum problema ou propor soluções para alguns problemas, e neste caso é uma ferramenta digital denominada Store Bacela. Para já, muito bom dia, não sei se lhe trato por Store Bacela ou Bacelar Bacela. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, nós vamos começar falando sobre esta startup que é a mais recente. Vamos falar sobre a gênese, né, do surgimento da Store Bacela. Como é que surge esta startup? Bem, em primeiro lugar, bom dia aos caros telespectadores. Creio que também este programa é transmitido através das várias plataformas, não é? Exato. E saudações a todos. Dizer que Store Bacela surge no âmbito do decorrer da evolução tecnológica. Assim, numa altura em que estamos a viver a situação que estamos a viver, em que tudo é feito com base nos meios digitais. Então, a questão que surge é, já que nós nos divertimos, nós conversamos, nós convivemos, por que não estudar com base numa plataforma digital, uma vez que fazemos quase tudo lá? Então, daí surgiu Store Bacela, exatamente, que é uma plataforma baseada no Telegram, que é uma rede social, não é semelhante ao WhatsApp, só que tem capacidades um pouco maiores, não é? E que tem lá os conteúdos que os estudantes podem aceder, neste caso concreto, preparação para exames de admissão ao ensino superior. Exato. Mas este aplicativo, como eu dizia, vamos começar falando do Store Bacela, mas sabemos que não é o primeiro. A justificação para a criação deste é o fato de sim, usarmos hoje em dia as redes sociais, as tecnologias e tudo mais, e também surge num momento em que as pessoas estão limitadas, né, por conta da pandemia da Covid-19. Exato. Mas tem a outra plataforma que é a Bacela Aulas. Pode nos falar um pouco sobre esta plataforma? Sim, posso. A plataforma Bacela Aulas surgiu em 2017. É uma plataforma baseada na web, é uma página web, e que tem lá conteúdos de preparação para exames do Sistema Nacional de Educação da 12ª classe, preparação para exame de admissão e Código de Estrada e Segurança Rodoviária. Exatamente. Então, surgiu também no âmbito da evolução tecnológica. Assim. Essa não é uma rede social, é uma página web. Exatamente. E para as pessoas terem acesso a estes aplicativos, o que é preciso fazer? Bem, tem que ter conexão com a internet. Apenas isso? Sim, sim, apenas não há taxas isso. aplicadas? Não. Ambas são 100% gratuitas. Exatamente. Ao introduzir estas plataformas, temos a Bacela Aulas, que até inclui o código de estrada, que é usado em Moçambique, e depois temos a Store Bacela, que tem exames de admissão e por aí fora. Qual era o principal objetivo ao pensar em introduzir ou entregar estas plataformas para o público moçambicano? Bem, o principal objetivo é dar o contributo na melhoria, ou melhor, não na melhoria, no acompanhamento da evolução tecnológica. Bem, nós, a nível mundial, não é o nosso caso, temos uma educação que é basicamente da era industrial. Sim? E os métodos de ensino são centrados no professor. Então, o que se pretende é dar um contributo na evolução, na passagem de uma era industrial para uma educação de uma era mais digital. E mudar o centro do professor para o aluno, de modo que o aluno seja mais autônomo. E não está na vertente industrial em que o estudante tinha que se deslocar à escola, o professor era o detentor de conhecimento, e tudo ocorria naquele ciclo fechado.
Mas, com a evolução tecnológica, muita coisa mudou. Então, abre-se espaço para o estudante aprender a qualquer hora, a qualquer lugar, de forma personalizada e, ainda acima de tudo, tornar-se autónomo e munir-se de ferramentas que ele irá aplicar no seu dia a dia quando estiver a trabalhar. Exatamente. Estas plataformas, em algum momento falava sobre esta necessidade de tornar o aluno mais autônomo a educação centrar-se no aluno e não no professor, que é, na verdade, uma mudança de abordagem naquilo que é o modelo ou o perfil de educação aqui em Moçambique. Tendo em conta que este processo histórico em que o modelo de educação sempre foi este, em que a sala de aulas, sobretudo aqui em Moçambique, se não temos um professor na sala de aulas, praticamente não acontece nada. Acredita que é possível, de facto, termos este modelo em que o aluno, independentemente da presença de um professor, ele possa, sim, de forma autônoma, aprender alguma coisa, ele possa sozinho buscar conhecimento e, se calhar, o professor aparecer como aquela figura que vai orientar apenas, vai direcionar aquilo que o aluno deve buscar ou se calhar, até que ponto o aluno deve buscar conhecimento para o nível em que ele se encontra? Bem, aí mencionou uma palavra importante, que é orientar. Então, o professor tem que orientar o estudante, de facto. E o perfil de estudante que nós temos agora são nativos digitais. E eles já são autônomos de nascença, pode-se assim dizer. Sim. Então, é possível, sim, eles aprenderem com base numa orientação. Porque é um tipo de estudantes que precisa de ter tudo, mas buscado por si, é certo, como orientação. Porque não são estudantes que têm um alto nível de concentração, que podem ficar 1 hora ou 45 minutos a ouvir o professor. Não, são estudantes que são multitarefas. Eles têm a tendência a buscar, a partilhar por si. Por quê? Porque existe informação. Totalmente diferente da era industrial em que não existia informação. Tudo que tínhamos era na escola, na biblioteca. Agora não. Nós podemos buscar, partilhar, claro, sempre com orientação, o professor por perto, para ajudar a validar. E chegará um ponto onde é que eles irão se tornar autônomos por completo. Exatamente. Agora, nós estamos aqui a falar sobre o uso das tecnologias, neste caso destas plataformas Bacela Aulas e Gestor Bacela, olhando para aquilo que são as novas dinâmicas, como é que nós podemos considerar, ou até que ponto podemos considerar que as tecnologias têm estado a transformar o processo de ensino e aprendizagem? Bem, tem estado a transformar, sim, mas o processo de ensino-aprendizagem praticamente foi empurrado para as tecnologias, porque manteve-se tradicional durante muito tempo. Então, agora, nesses últimos tempos, é que está a adotar. E essas tecnologias, inicialmente, grande parte, nem foram concebidas para a educação, para o ensino-aprendizagem. O caso vertente do Zoom, por exemplo, não foi inicialmente concebido para a educação, mas foi adotado, exatamente. E deu um grande contributo, está a dar um grande contributo. O caso das redes sociais, por exemplo, o Telegram, não foi concebido para a educação, mas está a dar o seu grande contributo. Então, dizer que essas tecnologias, de facto, estão a dar o seu contributo e, acima de tudo, a aderência por esta camada de jovens que são nativos digitais e que não vivem sem as tecnologias. Bem, tendo em conta que em Moçambique nós ainda não temos um uso por um número considerável de jovens destas tecnologias, se formos a ver, apenas nas cidades é que os jovens é que usam estas tecnologias, e mesmo nas cidades nós ainda não estamos
naquele modelo chamado de cidades digitais, que era o ideal que se podia alcançar, mas Moçambique ainda não está neste modelo de inserir nestas cidades digitais. Como é que acha que os outros alunos, os outros estudantes que não têm acesso a estas plataformas podem estar integrados a estes modelos, tendo em conta que o objetivo é transformar o processo em que o professor já não é o centro, mas é o aluno? Bem, numa primeira fase, por causa das limitações da internet, não teremos como. Iremos apostar apenas nos que têm acesso. Sim. E a verdade é que estão sendo feitos muitos esforços a vários níveis para que todos tenhamos internet. Mas, enquanto esse processo for ocorrendo, iremos, infelizmente, trabalhando com aqueles que têm acesso. Digo infelizmente, sim, porque tudo de uma só vez não é possível. Então, é um processo e que vamos trabalhar com os que têm. E que mesmo os que não têm, temos que ensinar a utilizar, porque não restam dúvidas que os jovens olham para as tecnologias para lazer, divertimento e muito pouco para aprender. Então, ainda há muito trabalho a fazer. Ainda há muito trabalho a fazer, exatamente. E acha que é possível que, de facto, os alunos, estes que se calhar têm acesso mesmo à internet, mas tendo em conta que nós temos um número reduzido também de escolas com acesso a uma sala de informática, às vezes uma sala de informática devidamente equipada, é possível mesmo nas cidades termos este entendimento sobre o uso das tecnologias por parte dos alunos? Sim, é possível, porque temos que começar por algum lado e iniciar com massificação. Porque se nós não iniciarmos, isso jamais irá ocorrer. Exatamente, jamais irá ocorrer. O ideal seria todos ao mesmo tempo, mas existem limitações tecnológicas, sim. E isto não é só o caso de Moçambique, em vários países, sim. O processo assim começou. Se for a reparar, mesmo hoje, olhamos para o telemóvel como fosse algo que está disponível para todos. Sim. Mas se formos a recuar no tempo, era um número bastante restrito. E com o tempo isto foi aumentando, foi crescendo, foi mudando. E chegamos ao estágio em que estamos hoje. O mesmo ocorre com esse processo de ensino-aprendizagem com recurso às tecnologias. Estamos a começar com quem tem acesso e vamos avançando. E por outro lado também é possível elaborar conteúdos que não são online, que não estão nas plataformas digitais diretamente. Podemos ter, por exemplo, uma videoaula num CD, num DVD, colocar num flash e ir distribuindo. Sim, ir distribuindo esses materiais no formato offline, para que possam acompanhar. Exatamente. Bem, nós tivemos desde 2020 aqui em Moçambique, mas desde 2022 no resto do mundo, sobretudo na Ásia e no Ocidente, a invasão de um vírus desconhecido, completamente desconhecido, que nos obrigava, até certo ponto, a ficar em casa. Até que ponto as tecnologias vieram a transformar o mundo, sobretudo na área do ensino, numa altura em que as pessoas não podiam ter aulas, não podiam sair de casa, tudo parou, na verdade. Durante 2 anos, foram 2 anos, mas em que o mundo praticamente parou. Parou. Sim, foram 2 anos em que tudo parou, de facto. E para a área da educação, onde é que houve, durante muitos anos, uma resistência. Porque se for a reparar, levar um telemóvel para a escola, para a aula, sempre foi muito complicado. Era muito mal visto. Mas, com esta situação, houve uma mudança radical. Exato. A área da educação é que teve a maior lição do quanto as tecnologias são importantes. Enquanto que as outras fizeram uma mudança mais suave, conforme eu tinha dito anteriormente, a educação foi empurrada para este processo, sim. E ficou bem claro que as tecnologias de educação, as tecnologias de comunicação
de informação e comunicação são extremamente importantes em qualquer área e que a educação não devia ser uma exceção, exatamente. Sim, foi o que permitiu, de uma ou de outra forma, avançar-se com um modelo híbrido de ensino, exatamente, com um modelo híbrido. Primeiro foi um modelo remoto, onde é que, num determinado momento, ou a partir de um determinado momento, ficámos em casa. Então, as aulas só podiam ser dadas remotamente. E ninguém estava preparado para isso e que houve necessidade de aprender tudo e testar tudo em tempo real, e assim foi. E quando a situação começou a mudar, a melhorar, o número de casos foi diminuindo, começou a haver pequena abertura, aí foi introduzido o modelo híbrido, onde é que uma parte podia estudar, uma parte dos estudantes podiam estudar a partir de casa, outros na escola, e a situação foi avançando. E está claro que tanto o modelo remoto assim como o híbrido vieram para ficar. Ou melhor dizendo, as tecnologias associadas à educação vieram para ficar. Como docente, e é docente, posso dizer, em quase todos os níveis, porque é docente do ensino geral, mas também do ensino superior. Como é que olha para esta questão do preparo do nosso país, e será que o setor da educação está a aceitar esta nova modalidade de ensino e aprendizagem, em que, em parte, temos que ter estas tecnologias, os alunos devem estar em contato com as tecnologias, ou ainda há uma certa resistência para se implementar definitivamente estes modelos de ensino no país? Não, no país não existe resistência, não existe resistência. Muito pelo contrário, existem incentivos de modo que se possa avançar com esses modelos, sim. Porque, por outro lado, também não teríamos como, porque o resto do mundo está a avançar nesse sentido, exatamente. E nós, de forma alguma, iríamos nos tornar numa ilha, exatamente. Então, nós estamos a avançar nesse sentido, de modo a possibilitar que todos tenhamos as tecnologias. Nós acompanhamos o esforço que o Ministério, na altura de Ciências e Tecnologias, na altura fez, no sentido de disponibilizar uma série de recursos para que os estudantes, até a custos bonificados, pudessem ter condições de avançar, exatamente, de aprender com base nos meios tecnológicos. Por isso essa abertura existe e o incentivo também existe, exatamente. E voltando para estas plataformas, enquanto o nosso colega prepara para podermos conhecer estas plataformas e sabermos como ter acesso, eu gostava que comentasse também sobre o nível, né, de aceitação destas plataformas por parte dos estudantes ou por parte dos interessados. Até que ponto, qual é a avaliação que faz em termos de acesso a estas plataformas? Bem, a nível de estudantes sempre aconteceu algo interessante. Os estudantes sempre estiveram numa situação em que estudaram ou aprendiam em escolas do século XIX, com professores do século XX, e sendo eles alunos do século XXI. Gostei. Então, interessante. Então, por outro lado, eles em casa levavam a vida como cidadãos do século XXI. Iam para a escola, para um meio do século XIX, XX. Então, estas tecnologias estão-de a trazer para o seu século, para o seu meio, para a sua vivência. Daí que não restam dúvidas que sejam muito bem aceites. Sim, porque o estudante, em ter o quadro negro e ter um telemóvel com os conteúdos, prefere os conteúdos no telemóvel. Exatamente. No lugar de ter que estar concentrado a ouvir o professor num momento em que talvez ele não esteja em condições, enquanto tem os conteúdos no telemóvel que pode aceder a qualquer hora, de qualquer lugar, mas com orientação. Sim? Ele prefere nesses moldes. Sim.
se puder ter um game educacional para aprender, uma vez que ele já tem uma vivência de games desde a nascença, um game digital que ensina, por exemplo, trigonometria, Sim. é muito bem-vindo. Sim. É muito bem-vindo, sim. Por isso que a gamificação inserida no ensino é muito bem-vinda para esta franja de estudantes nativos digitais. Bem, vamos agora conhecer estas plataformas. Vamos conhecer, neste caso, a plataforma Setor Bacela. Setor Bacela pode nos mostrar e mostrar também aos telespectadores como é que funcionam estas plataformas. Bem, esta plataforma, começando pela Setor Bacela, para aceder tem que digitar na barra do navegador T. Só um instantinho que o nosso colega vai fazer um close no seu telemóvel, que é para os nossos telespectadores lá em casa poderem assistir e perceber como é que funciona esta plataforma. Tá certo. Bem, enquanto são criadas as condições para conhecermos a Setor Bacela, vou também anunciar que na segunda parte do nosso programa, na segunda hora do nosso programa, vamos abordar, teremos aqui uma aula, hoje é o dia das aulas, hoje é o dia das aulas, logo a seguir teremos uma aula sobre educação financeira. Vamos falar sobre crédito bancário, como gerir a questão dos créditos bancários, numa altura em que muitas pessoas ficaram sem os seus empregos e ficaram sem uma fonte de rendimento, e algumas delas optaram em adotar um crédito bancário, usaram, se calhar recorreram a agiotas, a instituições de microfinanças. Então nós vamos abordar esta questão para que os nossos telespectadores possam, de facto, entender a importância e a necessidade de melhor gerir as suas finanças. Há pessoas que, sempre que chega ao final do mês, ficam apreensivas e preocupadas porque têm conta com a agiota, têm que pagar isto, têm que pagar aquilo. Então vamos conhecer neste espaço também uma abordagem diferente de como gerir estas contas, como gerir os nossos empréstimos e financiamentos bancários. Bem, vamos conhecer a Setor Bacela, esta plataforma que é nos trazida por Bacelar Bacela, ele que é informático e é docente de ensino secundário geral, mas também do ensino superior, e vai nos mostrar como aceder a esta plataforma digital que disponibiliza aulas, videoaulas, disponibiliza exames de educação, mas também existe, aliás, exames exames para o ensino superior, mas também exames de admissão para o ensino superior, mas também temos a Bacela Aulas, que é uma plataforma que foi lançada em 2017. Esta plataforma tem, para além de videoaulas e alguns exames do ensino secundário, tem também aulas está disponível o código de estrada, este código de estrada que é usado em Moçambique. Vamos agora conhecer a Bacela Aulas. Estou a ver ali o Setor Bacela a pesquisar pela Bacela Aulas. Pode nos falar um pouco? Pode usar o microfone. Sim, de início vou falar da Setor Mozbot, não é? O Setor Bacela, okay. Setor Bacela, sim. E para aceder, o estudante tem que ter o Telegram instalado no seu dispositivo, onde é que na barra do navegador pode digitar t.me/SetorMozbot, que é o que aí está, e depois clicar para avançar. Sim. Clicar para avançar.
Depois terá a opção do Telegram. Ok. E, estando no Telegram, tem aqui as notas de boas-vindas. Caro estudante, seja muito bem-vindo. Com a ajuda do Sr. Bacela, ele vai usufruir diversos recursos. Então, aqui tem as opções. A primeira opção é exame de admissão UEM 2014, a segunda opção 2016, a terceira opção 2020. Então, o estudante irá digitar um número de acordo com a opção. Vamos supor que é 2014, vai digitar a opção 1. Ok. Então, aqui pode digitar admissão. Então, terá aqui 1. Ao digitar a opção 1, terá acesso ao exame de 2014. Ok. Tem aqui o enunciado, irá rolar até ao início. Tem aqui. Muito bem, caro estudante, escolheu o exame de admissão de Matemática 2014. Então, em seguida, irá digitar, poderá ampliar, não é, para ver melhor as questões que tem. Irá ler o enunciado e escolher a questão que pretende resolver. Por exemplo, número 1, digita número 1. Então tem também a opção de escolher a questão que quer resolver. Exatamente. Okay. Então, ao resolver, não é, tem aqui já um enunciado só da primeira questão, sim. não é, da primeira questão, e tem a correção. Se o caro estudante escolheu a opção B, está correto. Então, depois de resolver, tem informação de qual é a correta. E depois também tem a opção de ele assistir uma videoaula que explica passo a passo como resolver aquela questão. Exatamente. Então, é só clicar aqui no vídeo e irá assistir o vídeo passo a passo da explicação da questão. Então, em traços gerais, de uma forma bastante resumida, esta é o Sr. Bacela. Ok. Exatamente, de forma bastante reduzida. Bem, Agora, sim. Agora, por outro lado também, se formos a falar da Bacela Aulas, é digitar na barra de endereço Bacela Aulas, tudo junto, .com. Busca. Eu até já estou. Já está, não é? Eu já estou na plataforma Bacela Aulas. A plataforma Bacela Aulas, não é? Que é uma plataforma gratuita, aulas, testes e exames online. Tem aqui a opção dos exames do ensino superior, exame da 12ª classe, teste de condução e segurança rodoviária, e pode ser acedido a partir de desktop, laptop, tablet ou smartphone. E o que é que pode ter lá? Correção dos exercícios em videoaulas, direto ao ponto, em tempo real, e pode ser acedida a qualquer hora e de qualquer lugar. Também tem aqui um vídeo explicativo de como usar a plataforma Bacela Aulas, e tem aqui um ponto de contacto com o professor, onde pode colocar dúvidas, sugestões, entre outras. Se pretender, por exemplo, vou lá para cima, pretender resolver o exame da 12ª classe, é só clicar em Quero resolver, não é? E dispõe aqui do enunciado do exame da 12ª classe, neste caso de Biologia, por exemplo. E tem aqui o sistema, é a escolha múltipla, como tem sido nos últimos anos. Então, o estudante irá resolver, escolher a opção, por exemplo, opção B, aqui, por exemplo, opção A, para a segunda pergunta, para a terceira, opção D, e no fim, não é? Depois de responder a todas as questões, no fim, ele irá submeter. E em tempo real é feita a correção de forma automática. Por exemplo, se tiver só azul, significa que está correto. Está correto. Se tiver azul e vermelha, significa que a vermelha está errada, infelizmente, é a opção do estudante, e a azul é a correta. E o estudante não pode entrar em pânico, porque nós somos apologistas do modelo aprender a partir do erro e não punir a partir do erro. erro. Exatamente.
Então, aqui seria para o exame da 12ª classe. Também podia ter um exame do ensino superior, por exemplo, preparação de matemática, onde tem aqui as questões e o sistema é o mesmo. O estudante escolhe uma das questões, no fim submete. E qual é a diferença? A diferença é que, para o caso dos exames de disciplinas de cálculo, temos aqui o ícone do vídeo, onde é que o estudante pode clicar e terá a explicação ou a resolução da questão em videoaula. Sim. Exato. Então, seria isto, em traços gerais, a Bacela Aulas. Só acrescentaria aqui o exame de Código de Segurança. Sim. Exatamente, Código de Estrada e Segurança Rodoviária. Também no mesmo sistema, escolha múltipla, faz a submissão e tem-se a correção em tempo real. Isto permite que os alunos aprendam de forma autónoma. Exatamente. E é isso que no final do dia se pretende, que os alunos realmente possam aprender de forma autónoma e que mudar, na verdade, esta abordagem e passar-se para uma educação ou um processo de ensino e aprendizagem centrado apenas, centrado no aluno, também para possibilitar aquelas pessoas que pretendem fazer a carta de condução ou estão a preparar-se, né, para fazer o exame. Então tem aí a plataforma que podem usar e recorrer a ela para aceder a esta plataforma, para poder se preparar e ter sucesso, na verdade, no exame de admissão. Bem, eu vou pedir agora ao nosso convidado para deixar ficar as últimas considerações e não só, mas também para convidar os telespectadores a aderirem a esta plataforma, a estas duas plataformas que, na verdade, são primordiais e importantes para o processo de ensino e aprendizagem. Bem, em jeito de últimas considerações, dizer que essas plataformas foram criadas para ajudar e dar o seu contributo na massificação do ensino à distância e do ensino híbrido em Moçambique. E isto porque estamos numa era digital, onde é que, sem as tecnologias, ficou claro que não podemos avançar. Nada, assim, não acontece nada. É verdade. Não acontece nada. É isso. É verdade. Bem, muito obrigada, Sr. Bacelar Bacela, por ter aderido ao nosso convite para partilhar conosco este projeto e nos contar essencialmente o que é, quais são os objetivos e de que forma é que este projeto vai ajudar os alunos no processo de ensino e aprendizagem e, no final, ajudar todo o sistema de educação e ensino no país. Eu é que agradeço esta oportunidade de poder vir divulgar os projetos e, acima de tudo, agradecer por esse espaço. Bem, muito obrigada. Vamos agora observar um breve intervalo. Não saia daí, que logo a seguir teremos mais conteúdos para apresentar para si, caro telespectador, neste programa Novo Dia, edição de sexta-feira, última edição da semana. Até já.